que é a disponibilidade de nutrientes em função do pH do meu solo. Então veja, nós temos uma faixa ideal aqui que é de 6, 6,5. A maioria das plantas tem uma necessidade que você mantenha o pH ali em 5,5, 6, 6,5, para que haja uma maior produtividade. Por quê? Colocando o teu solo nessa condição ideal, você também tem uma maior disponibilidade de nutrientes. Então veja que um solo muito ácido, você vai ter uma baixa disponibilidade de vários nutrientes, potássio, cálcio, magnésio, nitrogênio e tudo mais. Alta disponibilidade de micronutrientes, como é o caso do ferro, cobre, manganês e zinco. E também nós vamos ter uma alta disponibilidade de alumínio. E o alumínio é um elemento tóxico. Se tiver presença de alumínio no teu solo, com a presença das raízes, vai inibir o crescimento radicular das plantas e vai diminuir a questão da produtividade agrícola, tá? Então, por isso também que nós temos que sempre que o nosso pH estiver muito baixo aqui, fazer a calagem para quê? Eu tiro aqui o meu pH em condições que não são adequadas, 4, 4,5, 5, e elevo aqui para 5,5, 6, 6,5. Jonathan, eu posso lá, sei lá, eu vou adicionar muito calcário, então, para eu não ter problema também. Então, ao invés de eu jogar lá 4 toneladas, eu jogo já 8 para resolver o problema da acidez, né? E eu não precisar voltar a jogar calcário. Não é assim que funciona, pessoal, tá? Depois nós vamos ver com mais detalhes essa questão, mas mesmo solos que tem um pH mais elevado, 7, 7,5, 8, eu vou ter problemas graves, tão graves quanto um solo ácido ou maiores. Porque quando tem um solo ácido, você consegue com facilidade tirar ele de uma condição de acidez e colocar ele numa condição ideal, como calcário, como corretivo agrícola. Agora, quando tem um solo alcalino, que é quando ele começa a ficar com 7,5, 8, por aí, você vai ter o quê? Disponibilidade de micronutrientes lá no chão, quer dizer, diminuiu bastante. Começa a diminuir a disponibilidade de fósforo também. E começa a diminuir a disponibilidade de outros nutrientes. Aí o que eu faço se eu tiver um solo alcalino? Meio que não tem muito o que fazer. Nós vamos falar sobre algumas estratégias aqui que podem ser adotadas com adubos orgânicos, com adubos nitrogenados amoniacais, mas não tem muito o que fazer. Então evite o máximo possível você fazer uma recomendação de calagem incorreta, perder a mão e acabar tendo aí um solo alcalinizado, também disponibilizando vários nutrientes. Então, aqui nós vamos retomar um pouco um conceito sobre CTC do solo. Mas, tá? Nós vamos ver depois. Mas é o seguinte, pessoal. O que nós temos aqui? O solo ácido, ele tem muito hidrogênio. Quando tem hidrogênio no teu solo, isso daqui, ele acidifica o teu solo. Então, veja, de uma maneira simplificada, numa linguagem simplificada. O hidrogênio, que é esse H+, ele vem através de quais processos? Nós vamos falar aqui, através dos adubos, através da decomposição da matéria orgânica, através da chuva, através de uma série de coisas, a gente tem adição no nosso solo de hidrogênio, H+, isso acidifica o meu solo. Se eu tenho um solo ácido, vai fazer com que o quê? O meu hidrogênio ocupe aqui uma ligação com os colóides do meu solo. Você lembra lá o que é colóide? É a partícula eletricamente carregada, seja de argila, seja de matéria orgânica, que vai ligar um cátion. E esse cátion pode ser ali um composto que é benéfico para as plantas, o caso do potássio, do cálcio, do magnésio, do zinco, etc, etc, né? Se a gente tem um solo ácido, boa parte das cargas elétricas do meu colóide vão estar ocupadas com o quê? Com hidrogênio. Então vai fazer com que o meu solo fique ácido. Por isso também que eu tenho um problema de disponibilidade de nutrientes. Agora eu faço a calagem. O que se transforma? Em um solo não ácido. Tá? Um solo não ácido. Deixa eu trocar a posição da minha câmera aqui para que vocês possam ver melhor. Então veja quanto hidrogênio que eu tinha aqui nessa primeira figurinha.
Olha só, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio ligado aqui, ó, H mais com menos, né? H mais com menos, hidrogênio, um monte. E também alumínio, né? Alumínio 3 mais. Alumínio, hidrogênio e tal. Quando eu tenho um solo que não está ácido, aqui, ó, vou ter um hidrogênio, vou ter cálcio, cálcio, magnésio, hidrogênio, cálcio, hidrogênio, cálcio, cálcio, magnésio, potássio. Tá? Ácido fosfórico aqui. Então, é o seguinte, eu vou ter um solo mais equilibrado. Não é que eu coloque o meu solo em condições ideais, que eu não vou ter hidrogênio. Eu vou ter, mas vou ter em menor proporção. Entenderam qual que é o ponto aqui que eu gostaria de passar para vocês? É o seguinte, solos ácidos, eu tenho uma menor presença de cargas elétricas negativas, retendo os meus cátions, que é o cálcio, o magnésio, o potássio, etc. Se o solo está ácido, eu tenho menos capacidade de retenção desses meus cátions, né? E o que vai acontecer? Eu adiciono um adubo aqui, ele não consegue ser retido por carga elétrica negativa e ele vai descer, ele vai lixiviar. Então eu coloquei um potássio aqui, coloquei outros adubos aqui, ele vai ficar na solução do solo e vai acabar sendo lixiviado. E isso também vai indisponibilizar, como vocês estão vendo ali no gráfico, uma série de nutrientes. Então é isso que vocês têm que ter na cabeça, ok?